Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu quero meditar com você aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 17 até o 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meu irmão, eu quero refletir com você aqui, no versículo 19 e 20. Mais especificamente na parte B do versículo 19. Aqui nós vemos que quem nos deu autoridade está dizendo: eu vi Satanás cair dos céus como um relâmpago. Aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aqui na parte B que eu quero meditar com você: nada absolutamente vos causará dano. Nós precisamos entender que na lógica e no propósito de Deus, o maior mal, o maior dano que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é o dano da segunda morte. Eu quero que você entenda, porque talvez quando você pega esse versículo aqui, talvez você vai pensar assim que Jesus está sendo incoerente com a sua palavra, porque todos esses apóstolos morreram assassinados. Mas para você entender e que Satanás ele não venha desvirtuar a tua atenção dentro dessa palavra, o maior dano, ou seja, o foco principal de Deus para o homem é o dano da segunda morte. Quando o Senhor está dizendo nada lhes causará dano, Ele está falando da segunda morte. Porque a primeira morte, ela se tornou natural e se tornou necessária para todos nós. Um dia, a minha voz vai silenciar. Um dia, meus órgãos vão parar. Faz parte da ordem natural da vida. Ou seja, esse corpo que é corruptível, é onde que eu quero que você entenda, ele precisa voltar ao pó. Mas quando eu voltar ao pó, salvo, na ressurreição eu vou receber um corpo incorruptível, aonde Satanás, a morte, as enfermidades não mais terão poder para me causar dano, aonde a segunda morte não vai me causar dano. E olha para você ver, Jesus está dizendo: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você entende aqui? O Senhor, quando Ele olha para um homem, quando Ele olha para uma mulher, para o ser humano em geral, a maior preocupação de Deus não é o físico, não é curar o físico,
Porque Deus pode curar uma pessoa hoje do físico e ela se perder, afastar, abandonar Jesus, abandonar a fé. Você vai ver que a maioria dos milagres que Jesus operou, ele vai dizer para aquelas pessoas: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, aquela pessoa, a fé que ela depositou em Jesus, ela passou da morte para a vida, onde o dano da segunda morte não vai causar poder na vida dessa pessoa. Então, se você for olhar a maioria dos milagres de Jesus, ele vai trazer uma palavra: a tua fé te salvou. Porque para Deus o mais importante é a salvação da minha alma, que vai me isentar do dano da segunda morte. A nossa vida enquanto aqui na terra, nós não estamos isentos de passar por perseguições, de passar por tribulações, de passar por sofrimentos. O próprio Jesus vai dizer isso, iniciar seu sermão da montanha com as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5. Se você ver ali, ele vai dizer: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, quando bem-aventurados que choram, bem-aventurados, aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, porque eles serão consolados. O dano da segunda morte eles não vão sofrer. Aí Jesus fala: olha, não admirem, não fiquem surpresos por orar e o Espírito sair, mas sim pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Eu confesso para você que a minha maior preocupação é manter meu nome escrito no livro da vida. E para que ele permaneça, eu preciso permanecer na fé. Eu preciso perseverar na fé, resistindo aos vendavais, resistindo às tempestades, mas nunca me apostatando da fé. Eu gostaria que você entendesse a sua necessidade, meu irmão, de buscar esse Jesus, de buscar esse Senhor. Porque assim como o Pai deu a ele autoridade sobre a morte, ressuscitando Jesus dentre os mortos, porque para ele ter autoridade sobre a morte, primeiro ele precisou morrer, para ele ressuscitar. Então, Jesus ele foi glorificado na sua ressurreição e está sendo glorificado ao lado do Pai. Um dia vai acontecer comigo, é o que ele está dizendo: seu nome está enrolado nos céus, você não sofrerá o dano da segunda morte, mas vos ressuscitarei com um corpo incorruptível. Vale a pena servir e permanecer, adorando o Senhor, vivendo a vida de santidade, a vida de renúncia, porque no porvir temos um galardão nos esperando. Amém? Que o nosso bom Deus fale mais ao teu coração ao longo desse dia, e se Ele nos permitir, na segunda voltaremos pela manhã com outra reflexão para a nossa vida. Amém? Até lá, fique na paz. Shalom.